Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá. Abra todo mundo a apostila na página número 13, tá bom? Nós vamos iniciar as pirâmides de energia. Nós vamos estar abordando o assunto referente às cadeias alimentares, né? Sobre a troca de energia que há entre os grupos de animais, né? Para que haja a sintetização, né, dos níveis e das camadas da cadeia alimentar. Tudo bem? Então, página 13, peguem o lápis, observem, se vocês tiverem dúvida, vocês anotem, e nós vamos estar falando a respeito de uma diversidade de assuntos aí que são importantes aí. Tudo bem? Todo ou qualquer processo que envolve a energia que é utilizada, né, para se desenvolver, ela é realizada em diversas tarefas, né? Ou seja, todo ou qualquer processo de realização da queima ou da utilização dessa fonte de energia, ela é retirada dos próprios alimentos, como nós vimos no capítulo anterior, né? E nessa energia química da qual nós retratamos, né, de uma maneira geral, né, ela tem uma origem da energia primordial que vem consolidada com o Sol. O Sol é a principal fonte, né, de consolidação dessa fonte de energia em si. Tudo bem? Nós temos que partir do princípio, no sentido de que todo esse processo de elaboração da fonte de energia, ele vem primordialmente fundamentado no conceito dos indivíduos que nós consideramos como sendo autótrofos de origem fotossintetizante, que se enquadram dentro desse perfil, porque dependem do Sol também, né? O grupo dos vegetais, né? Aí nós vamos estar explorando uma diversidade muito grande dentre os conceitos aí abordados, falando e abordando toda a sua grande classificação, tá bom? Nós temos que observar que nós vamos estar falando a respeito de relações alimentares. Quando nós envolvemos relações alimentares, nós vamos nos deparar com os seres vivos, óbvio. Mas quando nós falamos a respeito dos seres vivos, nós automaticamente vamos estar consolidando que ela pode ser representada através de dois, né? Através de dois meios, que são as teias e as cadeias alimentares. Só que quando eu me refiro a teias e cadeias alimentares, não quero dizer que nós estamos falando de duas coisas distintas. Cada um tem a sua característica, porém há uma consolidação entre esses dois grupos em si. A teia alimentar, ela é composta por duas ou mais cadeias alimentares, tá? A cadeia alimentar propriamente dita, né? Ela apresenta diferentes níveis alimentares, tá entendendo? Assim como conhecido como níveis tróficos, tá? Se vocês observarem na página número 13 que vocês têm aí da apostila, dá uma olhadinha nela aí, vocês vão observar o quê? Que os seres capazes de realizar a fotossíntese, né, que nós temos aí, que nós já discutimos várias vezes, eles são capazes de produzir o seu próprio alimento. Por isso nós caracterizamos eles e determinamos que eles são considerados indivíduos autótrofos, ou seja, eles são capazes de produzir o seu próprio alimento. E por esse fato, ele é considerado como sendo um produtor, tá? Ou seja, são seres, indivíduos que se alimentam de produtores que são, dentro de uma escala, eles produzem o seu próprio alimento. Mas dentro de uma escala, nós temos que entender que nós temos desde um consumidor, desde um produtor, e aí nós vamos passar por consumidores, dependendo do tipo de teia ou cadeia alimentar que nós vamos estar trabalhando. Então nós vamos ter consumidores primários, secundário, terciário, quaternário, até nós atingirmos, né, aí no caso, dentro da escala, os decompositores, tá bom? Então se vocês observarem no heredogramazinho aí que nós temos aí presente, nós temos que pensar o quê? Que a capacidade dos produtores é de produzir o seu próprio alimento. Esses seres que são produtores, eles são os consumidores primários, né? E os seres que se alimentam de consumidores primários são os consumidores secundários. E os que se alimentam dos secundários, eles se alimentam
são chamados consumidores terciários, e assim ele segue toda uma hierarquia, né, uma consolidação, né, ou seja, toda uma escala subsequente ao processo de formação, tá bom? Um único organismo ele pode ser considerado pertencente a dois níveis tróficos de forma diferente, tá? Ele pode ser considerado de dois níveis diferentes, mas a gente tem que observar e classificar que geralmente o consumidor que está classificado como último nível, ele é um indivíduo pertencente ao predador do topo, né? O predador que está lá no topo é aquele que vai servir como o nível que a gente classifica como sendo o de último nível, tudo bem? Toda vez que nós identificarmos, se vocês observarem nesse esqueminha que nós temos na página número 13, é muito claro e muito clássico que a gente vai observar que as setas, elas ligam os organismos que mantêm e que dão o suporte de relação entre os grupos de organismos aí presente, tá? Ela mantém essa relação alimentar. Elas podem ser substituídas pelo termo que a gente usa como serve de alimento para, ou seja, a seta ela indica que o fulano se alimenta do fulano. Então eu tenho um produtor, né? Desse produtor eu tenho um consumidor que é considerado um consumidor primário. Desse consumidor primário ele vai se alimentar de um consumidor secundário e assim vai ser sucessivamente na cadeia em si. Como a gente pode citar um exemplozinho, se vocês olharem aí nessa página número 13, né, a gente pode identificar o quê? Que a palmeira licuri, ela serve de alimento para as araras, né, que consequentemente vai servir de alimento para os cupins, que consequentemente os cupins servirão de alimentos para os preás, e que consequentemente os preás servirão de alimento para os caetibus, os caetitos. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Uma curiosidade que é super importante falar também, geralmente se você estiver observando um tipo de cadeia alimentar, um exercício, por exemplo, ou analisando uma pergunta, geralmente ela sempre começa com um organismo fotossintetizante, sempre colocando como escala o grupo dos vegetais. Só que nós não necessariamente precisamos ter o início de uma cadeia alimentar através dos vegetais, né, os grupos fotossintetizantes. Nós podemos ter um grupo de cadeia alimentar ou de teia alimentar que envolva organismos, né, que envolva animais. E aí, para esse grupo, nós classificamos como sendo o grupo de teias ou cadeias marrom, tá? É uma característica. Então, se vocês identificarem, vocês já podem saber que nós vamos estar falando a respeito disso. Tudo bem? O que é muito importante ressaltar é que quando nós vamos estar retratando qualquer tipo de cadeia alimentar ou de teia alimentar que nós vamos estar fazendo uma análise, é sempre importante eu identificar e classificar os tipos de indivíduos que pertencem dentro daquele grupo de origem. Então eu tenho uma cadeia onde eu tenho vários organismos, então eu tenho que tentar sempre classificar do menor para o maior. Eu vou identificar pelo tamanho, professor? Não necessariamente. Você tem que fazer o nível de identificação, por exemplo, de classificação, o que aquele grupo de organismos ou aquele organismo em si, qual é a característica primordial dele. Então, se eu fizer destrinchar o tipo de característica, forma de alimentação, habitat da qual ele convive, eu consigo já fazer uma análise preliminar das condições ambientais favoráveis ou não àquele organismo e necessariamente o grupo de organismos dos quais ele possa vir a pertencer ou não, tá bom? Então essa é uma análise geral que é muito importante também. Tá tudo bem por aí, pessoal? Se nós formos pegar para falarmos a respeito das pirâmides ecológicas, né, é óbvio que nós vamos estar retratando e falando do princípio de conservação de energia. Mas para esse princípio de conservação de energia, é muito importante que a gente observe que a energia total em um sistema, seja ela para uma teia ou para uma cadeia, ela sempre será de forma constante. Mas é comum que a gente observe que parte dessa energia, ela deve ser perdida ao longo, né,
de uma cadeia alimentar. Isso faz parte de um processo de caça, de formação de uma cadeia, dentro da hierarquia de formação de uma cadeia em si, ou de uma teia. É importante saber que todos os indivíduos eles têm a capacidade de perder essa energia. Só que o importante de ressaltarmos também é que essa energia, ela não só desaparece, mas ela também pode ser transformadora. Ela pode ser transformadora em outro tipo de energia em si. Podemos citar duas: a energia do tipo térmica ou a do tipo potencial. Se nós formos levar em consideração organismos dos tipos fotossintetizantes, a gente tem que pensar que esse tipo de organismo, eles transformam essa energia que vem proveniente do Sol em energia química. E com isso a gente consegue, por exemplo, distinguir a presença de moléculas como a própria formação da glicose, que é uma molécula de açúcar, né? Essa transformação dessa molécula em si. No caso, eu estou me referindo ao processo da luz em vias de fato para o grupo dos vegetais, e que há a transformação quando há essa troca de gás carbônico e molécula de oxigênio. Nós temos aí nessa transformação com a ação do Sol, nós temos aí a transformação na molécula de glicose em si. Tudo bem? Uma coisa super importante que nós vamos falar, nós vamos retratar outros tipos de pirâmides ecológicas, tá? O que nós vamos poder abordar? Com o intuito de diferenciar-se e de criar novas estratégias de visualização e até mesmo em formas de conceito, toda vez que nós falarmos em pirâmides ecológicas, para facilitar até mesmo o entendimento, foi proporcionado criar estratégias de forma diferente. Então, hoje nós podemos observar que podemos ter pirâmides que foram desenvolvidas, que são classificadas como números, como formas de setas, como nós também podemos ter em distinções, numa diversidade grande, relacionando como forma de biomassa. A característica em forma de biomassa. Então nós podemos ter uma diferenciação muito grande de um grupo de organismo para outro, né? O que mais que a gente pode falar para vocês aí? Eu entendo que já é um conteúdo que vocês já viram, né? Mas eu acho importante dar uma pincelada para vocês, repassar aí alguns conceitos, para que vocês não fiquem tão perdidos aí, porque são conceitos que serão cobrados futuramente aí para vocês, tá bom? Falo pirâmides que envolvem números, eu estou me referindo ao grupo de indivíduos de cada nível trófico em si, tá entendendo? Ela mostra o número de indivíduos que eu vou ter dentro de uma determinada pirâmide. E quando eu represento a pirâmide de biomassa, eu estou representando a quantidade da matéria orgânica que nela vai estar presente, tá? Aí na página número 15, se vocês observarem, fica muito claro quando eu tenho a distinção representada uma pirâmide por números e quando eu tenho uma representação voltada para biomassa, tá? Isso é muito claro. Já voltando ainda, falando a respeito de biomassa, eu estou me referindo à quantidade de matéria orgânica presente dentro de um nível trófico, o que permeabiliza, o que é um facilitador à interpretação da condição de quem vai ser aí o consumidor, um produtor, ou até mesmo um fator de decompositor, tá? A massa considerada, ela é apenas o chamado peso seco, ou seja, não leva em consideração a água, né? Que não é propriamente a própria matéria orgânica em si, tá? Uma coisa que eu julgo ser super importante aí, para poder classificar para vocês, é que não tem como eu falar de cadeia alimentar ou de teia alimentar sem deixar de falar nas condições básicas que envolvem o próprio processo de ecologia, né? A ecologia em si, ela é o fator primordial. E a ecologia por si só, ela retrata o quê? Né? A ambientação, a relação que existe entre os seres vivos e o próprio ambiente pré-existente. Se nós formos considerar dentro de uma escala, dentro de um processo, seja ele evolutivo, porque nós dependemos desse ciclo de vida constante, nós temos que entender que na cadeia alimentar, eu vou citar alguns exemplos. Dentro dos grupos dos produtores, nós podemos enquadrar os vegetais, né? E o grupo das algas, seres fotossintetizantes em si.
Para características dos consumidores, eu vou poder classificar e identificar como sendo o grupo tanto dos herbívoros como o grupo dos carnívoros, os grupos relacionados aos consumidores. Porém, tanto o grupo desse consumidor herbívoro como esse grupo de consumidor carnívoro, eu vou ter que fazer a identificação dele como sendo um possível fator posterior, né, ao consumidor em si, aos decompositores, né? Mas os produtores lá, as algas e também os vegetais, eles também se enquadram dentro de um perfil que vai relacionar ao grupo diretamente para os decompositores. Essa relação também pode ser existente de forma direta, tá? E quem eu enquadro? Eu enquadro 2 tipos de decompositores, as bactérias e os fungos. São 2 tipos primordiais, tá? Como nós aprendemos lá na matéria anterior, até que eu fiz a relação para vocês, eu conversei, aí nós fizemos a correção, nós não podíamos deixar de falar a respeito da fotossíntese, né? Dentro da fotossíntese, nós temos a água mais a junção de quem? Do gás carbônico. A água unida ao gás carbônico, ela é totalmente processo formalizador da glicose com o oxigênio e com a água. Só que a água unida com o gás carbônico, ela tem ação direta da luz. E a água com o gás carbônico tendo a união da luz, né, é o que vai ser o agente transformador para a formação da glicose, adicionado ao oxigênio e adicionado à própria água. Tudo bem? Esses são fatores que são considerados primordiais e de suma importância, tá bom? Dentro do processo respiratório, nós temos que entender e classificar como característica básica a glicose unida com a molécula de oxigênio dará origem ao gás carbônico, mais a água, que é transformadora, né? Um adicionamento à fonte de energia. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, se eu pudesse pegar em um ambiente e classificar, como eles ficariam? Se eu tivesse que pegar em um ambiente, ficaria de que forma? Eu dividiria em fatores. Então, eu vou dividir em fator físico e vou dividir em fator químico. O fator físico, os fatores físicos, luz, marque que isso é importante, luz, temperatura, pressão e umidade são fatores físicos. Fatores químicos, lembrem-se, físico não altera a estrutura da matéria. Químico altera a estrutura da matéria. Químico, eu tenho quem? A água, H2O. Eu tenho o oxigênio, O2. Eu tenho o gás carbônico, CO2. Né? E tenho também a conjunção dos sais minerais. Tudo bem? Dentro dessa relação de ecologia, é óbvio que eu estou me fazendo relação direta, de encontro, com o que eu denomino, com o que eu falo e chamo de espécie. As espécies são grupos de indivíduos semelhantes e que se entrecruzam entre si, né? E o que geram novos indivíduos, proporcionam, né, a formação de novas espécies, de novas características em si. Então eu poderia dizer que uma espécie A mais uma espécie A, ela pode formar, por exemplo, uma população. Uma espécie A mais uma espécie B, desculpa, falei errado. Vamos voltar. Uma espécie A mais uma espécie A, ela forma uma população. Se eu pegar uma população A com uma população B, nós vamos ter origem a uma comunidade, que são 2 distintas, né? Então eu tenho uma população A com uma população B, eu formo uma comunidade. Dentro de uma comunidade mais um ambiente, eu condiciono e consigo formar um ecossistema. Então, população, eu tenho espécie como topo, da espécie eu formo uma população que condiciona uma comunidade que vou formar um ecossistema. Tudo bem, galera? É simples, não é nada difícil. Agora, como parte finalização da nossa aula, eu vou lançar um desafio para todos vocês. Qual é o desafio da nossa aula? Vocês têm aí vários exemplos, vários modelos presentes de acordo com o que nós realizamos aí, né? Vocês irão fazer o quê? Vocês irão observar, vocês irão identificar, assim como todo ou qualquer tipo de processo de uma cadeia alimentar, e vocês irão elaborar, presta bem atenção,
Vocês irão elaborar individualmente. Vocês até podem discutir entre vocês. Como que você fez? O que que você acha? Não existe uma resposta sensata. Que eu posso dizer, depende muito de como você vai raciocinar, como que você vai colocar isso na prática. Mas você terá que desenvolver para mim uma cadeia alimentar, ou destrinchar um nível elementar que me diga assim, ó, esse é um produtor, esse é um consumidor, nada muito extravagante assim. Uma folha de sulfite simples, se não tiver, substitua por uma de caderno, mas eu quero que vocês façam isso para mim entregar, tá? E vocês vão fazer um esquema de uma cadeia alimentar usando setas, não será em forma de número e não será em forma de biomassa, porque eu não quero identificar a matéria orgânica, eu quero identificar a característica própria. Vocês irão realizar ela para mim, confeccionar, de origem onde o agente principal é o vírus. Vamos pegar aí um exemplo bem simples, que não é simples, né? Se torna até complexo. O coronavírus. Então vocês irão elaborar para mim uma cadeia alimentar onde nós vamos ter como fator principal o coronavírus. E aí vocês vão elaborar uma cadeia alimentar desenhando. Você pode desenhar, você pode achar em revista, jornal, recortar um boneco, um ser humano, uma criança, uma planta, uma comida. Não importa, você vai montar a sua cadeia alimentar colocando setas e vai me fazer essa identificação dessa cadeia alimentar. É essa atividade que vocês irão desenvolver para esse finalzinho da nossa aula, ok? E aí vocês já sabem, vocês vão ter a atividade que nós vamos postar aí para vocês, mas essa é a atividade que vocês já vão fazer para poder entregar para nota para mim aí. Tudo bem? É um desafio, é bacana, vai fazer vocês pensarem, só que eu quero que vocês utilizem a arte, né? Um recorte de um boneco, uma revista que eu tenho presente, um jornal que eu vou utilizar. A habilidade é de vocês. Vocês é quem vão determinar a regra. Eu vou fazer com EVA, eu vou fazer com pedaço de papel, eu vou utilizar material reciclado. Vocês são livres. E eu quero ver esse produto final para vocês. Fechou? Tudo de bom e até a próxima.